Então, hoje a gente vai falar, vai começar uma série que a gente vai chamar de Diálogos Instigantes. Então, a ideia dos Diálogos Instigantes é a gente conversar um pouco sobre arte, não só com pessoas especialistas, mas com colecionadores, com pessoas que gostam de arte. Então, essa é a nossa ideia com essa live. A ideia surgiu a partir do maravilhoso material que a gente tem da Galeria Almeida e Daily, onde eu já fiz várias exposições de artistas muito importantes. Então, todo o começo da nossa série de lives vai ser das exposições super importantes que a gente fez na Galeria de Cavalcante, Pansetti, Portinari, Bonadei, uma quantidade enorme de gente interessante, tá? Então, o nosso ponto de partida vão ser essas exposições já realizadas na Galeria Almeida dele. Já vou convidar vocês para o próximo live. O próximo live vai ser sobre fotografia, terça-feira, às 16 horas, com o Silvio Frota, que é um homem inacreditável que fez em Fortaleza um museu da fotografia, que é uma coisa muito especial, que vocês vão ficar sabendo semana que vem. Aí, hoje, a gente vai falar com o Jardes Volpe. O Jardes Volpe é um colecionador, eu estou tentando aqui, eu estou apertando aqui o botãozinho que ele falou para eu apertar, mas não estou achando ele, não. Espera aí, cadê você, Jardes? Estou vendo aqui um monte de gente, mas o Jardes... Ah, achei o Jardes. Vamos ver se ele entra agora. Aguardando Clínica Volpe. Então, vamos ver. O Tudo bem? Jardes... Oi! Deu certo. Bom, boa Estamos noite. conectados. Estamos conectados. Que Então, prazer falar contigo de um assunto tão gostoso para mim, que é arte, pois é. e tão Né? enriquecedor E quem? O nesse Ismael período, Nery. nesse período que, como Paulo Pasta mesmo disse, ele falou que o mundo acabou e precisa desacabar agora logo, né? Poxa, está precisando desacabar logo, viu? Que está difícil. Bom, Mas hoje o assunto é muito agradável, né? Vamos começar? o assunto é maravilhoso. Olha, eu descobri o seguinte, que o Jardes, ele é dermatologista, um dermatologista, sim, das estrelas, né? Depois você vai ter que me atender aí, viu? Vai ter que dar uma... Maior prazer. Bom, aí e o Jardes, além de ser um dermatologista, ele é um colecionador de arte, um apaixonado, tem a mesma paixão que eu pelo Ismael Nery, e, além de tudo, ele ainda está começando a trabalhar com arte. Então, ele está fazendo aulas no Art Students League, né? Onde Pois é. estudou a Anita Malfatti. Tá? É verdade, Mas isso a eu fiquei gente... sabendo através de você, né? Que a minha trajetória na arte, assim, eu venho de uma família de mulheres fortes. Minha mãe e minha avó trabalhavam com beleza de uma certa forma, porque elas trabalhavam com moda e elas eram estilistas. Olha, E depois disso, eu usei, claro, essa percepção artística que eu adquiri com elas para o meu trabalho como dermatologista. Mas tive essa veia artística que me possibilitou trabalhar nessa área e desenvolver um outro lado, que é um lado de... Eu trabalhava com esculturas quando eu era adolescente. Depois, olha. agora, aos 40 anos, eu pude resgatar esse meu lado artístico e realmente fui aceito lá no programa da Student Art League lá em Nova York, mas as nossas atividades foram interrompidas por causa do Covid-19, né? Mas Mas, espero que logo a gente consiga mas, voltar. mas agora você tem tempo para trabalhar sozinho um pouco, vai aqui e ali, sempre dá certo. Pois é, eu ainda estou muito no começo. Foram 4 meses apenas de aulas de pintura a óleo, que é a minha formação, aprendendo, né? Algumas coisas, arriscando alguns Bom, estudos. eu vou... Depois eu tenho uma surpresa para você.
Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou contar para vocês o seguinte, que eu sou tão apaixonada pelo Ismael Neri, que é assim, olha, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, aqui vocês estão vendo, deixa eu ajeitar aqui, olha. Eu vou só virar um bocadinho agora para vocês verem. Olha, eu fiz todos esses trabalhos sobre o Ismael Neri. Então, a gente tem do lado esquerdo a primeira grande exposição que eu fiz do Neri, que foi em 2000. Do lado direito, a gente tem um grande livro sobre o Ismael Neri, de mais de 300 páginas, que eu fiz para o Banco Pactual. No meio, a gente tem o catálogo da exposição da Galeria Almeida dele, que foi maravilhosa, onde eu pude mostrar obras que eu não consegui mostrar em outras. Do lado esquerdo tem um catálogo, vocês estão vendo aqui, tem um cartaz de cinema que se chama Ismael e a Dalgisa, que é um filme que a gente fez sobre o Neri, com a Cristiane Torloni como a Dalgisa e o Murilo Rosa como o Ismael Neri. E ainda teve um espetáculo de dança feito pelo Sandro Borelli. Então, você vê que eu sou realmente uma apaixonada pelo Neri. Mas eu queria saber como é que você se apaixonou pelo Neri. Pois é, na verdade, Denise, o meu contato com a obra do Ismael foi muito recente, aconteceu há 3 anos. Eu estava numa galeria e me deparei com um dos seus desenhos, que era um desenho cubista, extremamente bem elaborado, ele num ateliê trabalhando. E a partir daí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre as obras dele. O que é interessante é que o Neri, apesar de ter tido uma permanência tão pequena aqui na Terra, né, ele viveu acho que 33, 34 anos, ele fez muitas coisas, ele escreveu poemas, ele pintou, ele aquarelou, ele desenhou muito bem, ele foi a Paris, entrou em contato com os surrealistas, fez obras cubistas, então ele fez tanta coisa. E ele não era tão conhecido a partir da década de 60, né? Que é essa fase que você entrou em contato com a obra dele, não foi? A história do Nery é uma história bastante curiosa, porque o Nery ele morreu muito cedo, ele morreu com 33 anos, ele nasceu em 1900, morreu no comecinho de 34 e ainda não tinha feito. Ele sempre dizia que ele ia morrer com 33 anos. E ele é um artista singular na arte brasileira, porque ele ficou meio fora do que se fazia na época. Então, estavam todos os pares dele, dos anos 20 e 30, estavam querendo fazer obras nacionalistas, e o Nery tinha uma outra visão. Ele era um filósofo, ele tinha uma filosofia que ele chamava do essencialismo. Eu Uhum. contei hoje para você como é que eu fui apresentada para o Nery, né? Eu achei interessantíssimo. Foi um privilégio. Eu tinha 17 anos e estava trabalhando com o Giuseppe Baccaro, que era um marchand, que tinha sido, junto com o Franco Terra Nova, um dos descobridores do Ismael Neri. E, o Baccaro me falou do Neri, eu falei, não conheço esse artista. Ele falou, então vou te apresentar. Então ele me levou para a casa dele, ele tinha aqueles álbuns repletos de aquarelas e desenhos, colocou tudo no chão, de uma casa enorme. E eu vi tudo isso e eu nunca esqueci do Neri. E em 2000 eu fiz essa grande exposição comemorando o centenário dele. Eu vou mostrar uma obra do Neri só para o pessoal sentir aqui o gostinho. Olha, deixa eu passar. Denise, enquanto você vai mostrar a obra, uma coisa bem interessante é que o Neri, muitas vezes, ele jogava fora as obras dele, né? E, Principalmente os desenhos. E o Murilo ia lá, o Murilo Mendes. e ele tinha um grande amigo, que era o Murilo Mendes, que guardava essas obras. Tem um mito aí, não sei se é verdade ou não, mas que até ele pedia para os funcionários da casa do Neri, eles subornavam, assim, davam dinheiro para elas guardarem as obras, né? Isso. E aí ele, olha, aqui tem uma obra dele que é um autorretrato, é o autorretrato dele como toureiro. Olha que beleza de trabalho, né? Agora você vê essa característica até um pouco, assim, é um autorretrato, mas ele tem uma expressão assim quase diabólica, né?
Ele vai fazer, olha, esse também outro autorretrato dele, aí Uhum. já com os olhos verdes, ele era completamente narcisista, né? Agora, E uma outra agora, história. fala, Desculpa te interromper, mas esse autorretrato dele, ele é um pouco andrógeno, né? Ele parece um homem e uma mulher ao mesmo tempo. totalmente, que é o que a gente vê nas poesias dele, né? Quando eu fiz Uhum. essa retrospectiva do Neri, eu mostrei as poesias dele, eu peguei as poesias dele e fui colocando como uma borda, assim, por toda a exposição, um barrado, assim, e os poemas são lindos. A gente vai falar um pouquinho sobre os poemas ainda, né? Mas agora eu vou te mostrar uma obra que acho que você conhece, ó. Deixa eu virar aqui para você ver. Quero ver. Essa obra é uma obra que eu tenho dele, né? Que é o Aham, retrato da mulher dele, da Dalgisa, né? é uma O que eu beleza. acho tão lindo nessa obra, essa obra tem quase 100 anos. E você tem É ela para a como gente ver, ela em pessoa? tem, eu vou mostrar para vocês. Eu vou até lá o local onde ela está. Agora, o mais interessante é a gente ver como ele fazia esses pescoços alongados, né? É verdade. Sempre Eu conversei uma vez com um sobrinho de um grande colecionador dele, que me disse que teve o prazer de conhecer o neto do Ismael, que disse que a Adalgisa tinha um pescoço alongado dessa forma. Por isso ele fazia esses desenhos. Eu não sei dizer se é verdade ou não. Você sabe dizer alguma Eu coisa te digo, disso? a Dalgisa era uma mulher tão fascinante que eu uma vez fiz uma exposição chamada O Preço da Sedução, que foi apresentada no Aham, Itaú Cultural. Nessa exposição, aham. O Preço da Sedução, só tinha uma mulher que tinha 4 trabalhos sobre ela. Era a Dalgisa Neri. Tinha um Portinari, um Ismael Neri, um Olha outro só, Neri. vou mostrar para você. Olha a obra. É outra coisa, né? Ó. Lembra, ó, Tá que vendo? falou aqui que parece um Modigliani? Lembra, sim. Tem essa coisa alongada, né, do Modigliani. Olha que beleza de trabalho. Lindo, É uma né? maravilha, né? Agora Parabéns. você estava contando do pescoço alongado, né? Então como é que é? Me conta um pouquinho mais. Vou mostrar mais uma outra obra aqui, que aí você vai ver aqui. Olha que beleza. E aqui a gente começa a entrar. É interessante que o tema do Ismael Neri é sempre o ser humano. Ele é um artista que ele falava do espaço e do tempo, e ele queria tirar essas referências do espaço e do tempo, porque ele achava que só assim ele chegava na essência. E ele tinha também essa questão muito presente, que era a questão do duplo. Então, olha essa obra, que tem novamente os pescoços alongados, que é conhecida como sendo o Ismael Neri e a Adalgisa, e também tem uma mesma coisa que o seu trabalho também tem, que é a fase monocromática dele. Ele escolhe É, uma cor só e ele vai trabalhando com essa única cor, né? é Então, verdade. A toda uma minha é toda azul. a sua é toda azul, essa é toda mais para o marrom, e ele vai tendo uma série de trabalhos assim. Agora, Denise, essa obra, eu posso dizer que ela tem uma característica um pouco cubista pelo formato do rosto? Sim, sim. Ele, a Tarsila dizia que ela fez o regime militar do cubismo, né? Então, É, todos os artistas da época fizeram um regime militar do cubismo. Mas eu diria que essa fase, olha esse trabalho aqui, que também é dessa mesma série. Ó, linda. olha que beleza de obra. Essa obra é uma coisa espetacular também. Então, esse Denise, trabalho, eles têm uma aham, influência mais art déco, porque o sim, cubismo ele tem essa influência, né? Você tem tudo acontecendo ao mesmo tempo naquela época, né? Então, eu diria que é uma influência mais art déco, mas ele depois vai mudar de fase. A gente vai ver uma uhum. outra obra dele aqui, olha. Aqui a Antes de gente você tem falar um dessa obra, trabalho, ó. eu quero mostrar para vocês uma aquarela dele que eu tenho, Ai, que que ela é beleza. muito cubista, que é esta aqui, olha. Olha que. Peraí, deixa eu mudar aqui para eu fazer.
Olha que linda, esse trabalho é maravilhoso, está em todos os meus livros, viu? E ele é de 1924, claro, o nome foi dado depois, mas se chama O Halterofilista. Alguém está me perguntando aqui se eu tenho alguma obra do Nery. Imagina, bem que eu queria. O halterofilista. Então, o Nery era uma pessoa muito interessada, muito ligada no corpo, né? Você viu que quando eu falei que fiz a exposição dele, eu disse para você que eu fiz uma dança. Eu fiz essa dança porque eu conheci, na verdade, eu conheci os dois filhos do Nery, o Emanuel Nery e o Ivan Nery, em 2000, quando eu fiz a exposição. E eles me contavam coisas incríveis, por exemplo, do desenho, que você falou dessa quantidade que ele fez, ele pintava e ele desenhava compulsivamente. O Ivan me disse que ele acordava de manhã, pegava o café, mergulhava o palito do fósforo no café e ficava desenhando com o palito de fósforo e o café. Quer dizer, uma coisa incrível. E o Nery ele tem um domínio do desenho que a gente vê pouquíssimo com essa qualidade na arte brasileira. Ele realmente dominava inteiramente o desenho. Denise, eu fiquei sabendo aqui por uma das seguidoras que a neta dele está assistindo a gente aqui na live, a Nathalie Neri. A Nathalie eu conheço, ela é uma pessoa maravilhosa. As duas meninas, né? Que são filhas do Emanuel, que era uma pessoa interessante. Outra pessoa muito interessante, que vale uma hora a gente falar sobre ele. Tá? Eu vou mostrar uma outra obra aqui. E a gente ia mostrar aquela Vou botar aqui. Olha, de novo, essa aqui, essa é maravilhosa, porque tem Paris e o Rio de Janeiro, que são as duas cidades dele. É a maior obra que a gente conhece do Nery e é um trabalho que tem todas essas características cubistas que você estava falando. Tá? Uhum. E aí agora eu vou mostrar um outro trabalho que já é... Nossa, esse trabalho é incrível. Dele, que quando ele morou, eu queria que esse trabalho fosse meu, mas não é. Conheço o colecionador. Esse trabalho é maravilhoso, ele se chama Como Meu Amigo Chagall. Quando o Nery foi para Paris em 23, ele conheceu o Chagall, ficaram muito amigos, e aí ele fez essa série conhecida como Chagalliana. Né? Falando um bocadinho da Nathalie Neri, a neta dele, ela é artista também. Verdade. Não vejo o trabalho dela, mas ela faz umas coisas muito interessantes. Olha, falando das séries Chagalliana do Nery, que ele teve a influência do surrealismo, eu tenho uma aquarela Chagalliana dele para mostrar para vocês. Oba, que se chama Namoro com a Lua, que é esta aqui, olha. É uma beleza esse trabalho. É uma beleza esse trabalho. Então você vê que é um rosto, né, que parecem até duas pessoas no mesmo rosto, ou na Lua tem um homem e uma mulher, a gente não sabe dizer. A gente tem essas cidades. Essa questão, né, da ambiguidade que ele traz, do duplo, da sombra, né? E esse vilarejo embaixo lembra muito as obras do Chagall, né? Que o Chagall colocava muito o vilarejo embaixo e as pessoas, os enamorados voando, né? Não, e esse trabalho que você mostrou, ele fez sobre o cartão preto. Na verdade, ele usa o cartão preto e ele faz o colorido em cima, né? Trabalhando com aquarela. E aquarela. Ele sempre mistura muito as técnicas que ele pintava com o que estava à mão para ele. Né? Agora, ele foi autodidata ou ele estudou para ser um artista plástico? Ele estudou na Escola Nacional de Belas Artes, só que ele, na verdade, teve os estudos dele interrompidos em 1918 por causa da gripe espanhola. Ele viveu há 100 anos atrás, né? Então a gente está vivendo uma era, né? Pois é, isso que eu queria falar. Ele também viveu essa pandemia, mas da gripe espanhola. E perdeu como a gente está vivendo aqui. O irmão dele, mais velho, o João, morreu
né, de gripe espanhola, e por conta disso, logo em seguida, morre o pai dele. Na verdade, primeiro morre o pai, depois morre o irmão, e aí a mãe deles, que você conhece a história, é uma pessoa completamente louca. Então, todo o trabalho do Nery, ele se ressente muito, quer dizer, ele se ressente, ele tem essa energia dessa problemática familiar, né? Muito grave, Psicológico. muito psicológica, né? E aí ele vai ter toda uma série de trabalhos psicológicos Pra... que, na Uhum. verdade, vão aparecer mais depois que ele descobre que ele está doente. Né? Para quem quer participar um pouco mais dessa história, a Adalgisa Neri escreveu um livro em 1950 e pouco chamado A Imaginária, É verdade. onde ela conta, claro que com personagens fictícios, mas ela conta muito da relação que ela tinha com o Neri e com a mãe do Neri. Que era É um romance autobiográfico e é sensacional. maravilhoso. Esse livro é muito impactante e ele realmente dá uma dimensão de entendimento da obra do Neri muito grande, né? Muito grande. Ver esse catolicismo arraigado que tinha na família, né? Essa coisa de exacerbada, porque o Neri também era uma pessoa muito exacerbada, né? E tudo Ele isso foi um passa pela... intelectual, né? Ele foi um poeta e ele foi cristão, né? Mas ele pintou poucas coisas com temáticas religiosas, né? Pintou algumas coisas, mas não era o grosso da obra dele, não. Ele fez algumas Eu coisas. tenho uma aquarela, acho que eu tenho um nanquim dele, que é religioso. Olha, dá uma olhada. Olha que lindo! Também ele trabalhando com esse fundo preto, também bem, na verdade, é bem decor e é bem influenciada pelo Beardsley, o Aubrey Beardsley. Na verdade, Uhum. o Neri, ele no desenho, ele faz todos os estilos que você possa imaginar. Ele tem desenho cubista, desenho expressionista, desenho chagaliano, desenho que lembra o Beardsley, porque por isso que ele dizia que não tinha importância os desenhos, e o Murilo Mendes ia lá, juntava tudo, né, e guardava. Eu vou mostrar mais uma obra aqui para vocês. A Agora obra que eu ia existem muitas mostrar, coincidências na vida do Neri. Essa é a obra que eu te mostrei essa aqui. que você acabou de mostrar. E olha, aí agora a gente tem aqui o ser humano, ó, as mulheres, que ele era apaixonado pelas mulheres também. A Adalgisa, como a gente falou, era uma mulher belíssima, né? E eu quero Uhum. mostrar outra obra em seguida. Olha, gente, eu considero essa obra uma das mais belas obras da arte brasileira. Olha que coisa Se você maravilhosa. fala, a gente acredita, né, Denise? E aí, olha, essa obra, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a obra aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo achar uma posição aqui para vocês enxergarem melhor. E eu vou ler um trechinho de um poema do Nery para vocês sentirem o que eram os poemas dele. Porque os poemas dele são de uma qualidade tão grande quanto a poesia dele. Então, ele diz assim, deixa eu ver aqui que eu estou pescando aqui. Sabe que artista era um poeta muito bom? O Michelangelo. Tem vários artistas. Olha, eu vou colocar aqui, olha, gente, olha o que diz o poema. Eu queria ser o ar que te envolve desde o teu nascimento. Eu queria ser o teu vestido que te esconde dos outros. Eu queria ser tua camisa que te conhece em segredo. Olha que maravilha. Camisa, como se falava, camisola, eles chamavam de camisa antigamente. Então, ele era um poeta assim, muito, muito bom, muito bom. Tem um outro poema dele, que acho que você deve conhecer também, que ele diz assim... E aí a gente vai falar... Tem uma obra sua
que você me mostrou, que ele diz assim, olha, eu sou a tangência de duas formas opostas e justapostas. Eu sou o que não existe entre o que existe. Eu sou tudo sem ser coisa alguma. Eu sou o marido e a mulher. Eu sou a unidade infinita. Eu sou um Deus com princípio. Eu sou poeta. Tem tudo a Pois ver é, com aquilo que você falou. o que me fez apaixonar pela obra do Nery é justamente essa dualidade, essas preocupações metafísicas que ele tinha, que era totalmente fora da corrente nacionalista da Semana de Arte Moderna brasileira. Totalmente, totalmente. Quando você olha uma obra dele, você se pergunta, quem sou eu? É, Porque ele e, tentou responder um pouco isso nas obras dele, né? ele tinha, na verdade, toda essa filosofia dele do essencialismo, que é uma filosofia que vai ser divulgada pelo Murilo Mendes, porque, na verdade, assim, se você se reportar ao Rio de Janeiro, principalmente nos anos 30, a gente tinha uma coisa acontecendo, um pouco de movimento modernista, mas a gente tinha um império da Escola Nacional de Belas Artes. Então, como você tinha esse império da Escola Nacional de Belas Artes, os modernistas se encontravam em alguns lugares. Um desses lugares era a casa do Ismael Neri. Então, o Ismael Neri, ele era uma pessoa que ele tinha uma fluência de falar impressionante. O Mário Pedrosa, que era um crítico difícil, né? O Mário Pedrosa, exigente, o Mário Pedrosa dizia que quando o Nery começava a falar, você voava, né? Viajava. E ele tinha. E quando ele descobre que ele realmente está doente, que ele está com tuberculose, e ele sempre disse que ele ia morrer com 33 anos, é que começa essa fase mais psicológica dele, da qual você tem alguns trabalhos muito lindos. E é o que eu mais gosto, porque só falando para quem está assistindo, essa fase que o Ismael descobre a tuberculose, vai tentar se tratar num centro, porque naquela época se tratava em um centro que se chamava sanatório, que as pessoas ficavam isoladas. E essa fase foi a fase em que, a meu ver, o Ismael produziu a maior parte dos seus mais belos trabalhos. Esse trabalho que tem, a gente vê muita relação, inclusive, com a medicina, porque ele Claro, começa a pintar vísceras, órgãos, não é mesmo? claro. Não, e é assim, na verdade, a gente fala que ele entra numa fase surrealista, mas é um surrealismo, na realidade, no sentido original da palavra, o suprarrealista, tá? Porque, na verdade, ele faz uma outra leitura, ele vai sentindo aquele corpo dele se fragmentando e ele então passa isso tudo para a pintura e principalmente para os desenhos, porque quando ele está no sanatório, ele trabalha muito mais com desenhos e aquarelas do que com pinturas. Ele fez algumas pinturas, Eram mais fáceis, trabalha né, mais de com trabalhar. fácil de trabalhar. Falando nisso, eu quero mostrar para vocês um desenho dessa fase, e o É, Ismael tinha um traço maravilhoso, maravilhoso, e é não, um desenho o exatamente dessa Jacques fase. tem uma coleção incrível de peças. Olha isso. Um rosto, do rosto. Eu amo o Ismael, ele não coloca, né? Ele não Olha, termina o olho. É como se o olho voltasse para você mesmo, para dentro. E aí a gente vê os vasos sanguíneos saindo do rosto e aí chegando no pulmão, na traqueia, que era o órgão que ele tinha doença. é interessante porque a gente tem vários artes. Por exemplo, a gente sente uma similaridade com alguns artistas que ficaram doentes. Por exemplo, se você olhar o trabalho da Frida Kahlo, tem alguns momentos que o trabalho da Frida Kahlo Maravilhoso. conversa inteiramente com a obra do Neri. Do Ismael Porque, na Neri. verdade, eles estão nessa luta com o corpo deles, nessa luta para vencer o corpo. E o Neri ele vai sentindo que ele está perdendo essa luta, e aí ele vai fazer alguns trabalhos que você vê essas vísceras tomando conta dele, né?
Eu vou mostrar mais um outro trabalho aqui para vocês, que também é Olha, dessa. eu não quero popularizar demais a live, mas eu me lembro muito, eu sou da geração do Cazuza. E o Cazuza, ele ficou, quando ele descobriu que tinha AIDS, foi quando ele escreveu as mais bonitas canções dele. Com certeza, com E certeza. foi essa batalha pela vida que ele produziu e deixou algo para a humanidade, né? Uma E, riqueza. e eu acho que as poesias do Nery, elas são tão impressionantes. Eu vou ler uma agora e eu quero que você mostre, porque você tem o trabalho que é o trabalho dessa poesia. Quando eu começar a Qual ler, é? vai Me saber. conta qual é, Pri. Meu Deus, para que pusestes tantas almas num só corpo? Tenho, calma. Neste corpo neutro que não representa nada do que sou, neste corpo que não me permite ser anjo nem demônio. Não é maravilhoso? Então, aí você vê nessa obra, ele faz o corpo e todas as almas que circundam, porque o que ele sentia era uma coisa que a gente fala sobre isso hoje, que na Isso. verdade nós somos muitos. A gente não é uma pessoa só. A gente tem várias mentalidades, várias Facetas, almas. né? Né? Ele usa a palavra alma porque ele era um católico, era um religioso, mas a gente Eu pode acho usar que outras palavras. ele não se sentia limitado pelo corpo físico. Exatamente. Eu acho que a cultura dele transbordava, ou a forma de ele ver o mundo transbordava além da matéria, né? Muito, muito. E tem uma outra, eu quero mostrar uma outra obra aqui para vocês, olha, olha que beleza. Que também é uma obra dessa série dos duplos, né? Que a gente falou anteriormente. E vocês estão vendo que ela tem uma coisinha preta. Essa coisa preta é um cartão, e nesse cartão está escrito. Eu não sei porque todos os homens que eu vejo se parecem comigo, porque ele era muito narcisista, né? Ele era um homem muito interessante e um artista que vivia assim sofregamente, E né? ele era Ele muito tinha bonito, essa segundo, ideia, né? né? Ele tinha essa ideia que ele sempre teve de que ele ia morrer, né? Quando ele tivesse 33 anos, que foi a idade de Cristo, que o Cristo morreu, e a idade que o pai dele morreu. E foi impressionante que ele realmente morreu aos 33 anos. Essas coincidências na vida do Neri são dignas de uma série, né? Porque é algo que a gente não imagina que possa acontecer. A questão do pai morrer aos 33 anos, depois o irmão morre de gripe espanhola, a mãe praticamente enlouquece e ela é uma influência muito forte no casamento dele com a Dalgisa e na perturbação psíquica para que o Neri passe a criar mais obras. Claro. E, e a, Mostra uma coisa, uma obra sua maravilhosa, que é aquela que chama O Trauma do Nascimento. olha, essa para mim é uma das obras mais lindas. É, existe uma interpretação dela de que eu vou ler um pouquinho. Você é especialista, mas eu posso falar um pouco como um apaixonado, que é essa aquarela. Então a gente A vê, olha, ideia é isso aqui é uma bacia feminina, onde sai um feto que já tem um rosto adulto e sem os olhos, como se ele voltasse o olhar para dentro. Você vê a mão também de um feto grande. Aqui a gente tem, parece que o cordão umbilical que está cortado. E o Neri amava essas triplas, né? O tríplice. Então a gente tem as três unidades aqui, que pode simbolizar o pai, a mãe e o filho, ou pode simbolizar a trindade católica, que ele era muito católico. E você vê uma mãe enlouquecida correndo, que é o feminino, né? Isso é de uma uma poesia beleza esse trabalho. E e se uma chama o qualidade. trauma do nascimento, né? Na verdade, os títulos foram Foram colocados. dados Os títulos não são de autoria do Nery. Faz dele, muito sentido, porque teve um colecionador
que teve uma grande coleção do Nery, que era um psicanalista. Era não, ele está vivo. Um psicanalista. E ele deu muitos nomes para as obras, tá? Mas não são nomes que o Nery deu, mas é uma leitura muito adequada, né, para o trabalho. Também acho. Leitura bastante muito linda. Adequada. E aí, quando o Nery vai ficando mais doente, ele começa a fazer um símbolo. Eu vou mostrar mais uma obra aqui para vocês. Olha que beleza que é esse trabalho. E aí Lindíssimo. você vai sentindo essa forma diáfana que ele faz embora. Se você olhar com atenção, você vai ver que a figura está segurando, né? É como se a figura estivesse segurando os seus órgãos todos, e, ao mesmo tempo, você tem essa imagem diáfana aqui em volta, que você vai sentindo que é um dos símbolos da alma, porque depois ele vai voltar a usar esse símbolo muito mais. Eu tenho uma aquarela dele dessa fase tardia que ele tem também segurando esses órgãos, que é esta aqui, olha. Olha, incrível. Exatamente. Você vê que é a mesma. Ele tá tentando segurar o corpo dele, ele está tentando manter aquele corpo vivo e tudo dentro dele, né? Então, ele tem toda essa influência que a gente chama. A gente interpreta como surrealismo, mas, na verdade, o Nery nunca participou do grupo surrealista, nem... mas ele tem a ver. Tem alguém aqui falando que lembra o Magritte totalmente, né? Que é essa imagem. Mas é interessante porque ele teve contato com alguns surrealistas, mas foi um contato muito pequeno, né? Acho que no ano de 1927 ele viajou com a mãe pela Europa, ficou em várias cidades da Europa e tudo, já tinha ido a Paris em 1920, eu acho, mas ele não fez digamos, um intensivo com esses caras, né? Ele trouxe muita coisa. Na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho. Agora que você está falando isso, olha, se você olhar essa obra que eu acabei de mostrar, ela também tem a ver com o Chagall, porque, na verdade, o Nery ele se identificava muito mais com o Chagall, né, do que com os surrealistas, né? E eu vejo uma obra que faz essa divisão, né, do corpo. Ele vai dividindo o corpo e a alma, né? Se você olhar de novo, aqui voltando para essa obra, você vê que ele vai dividindo mesmo o corpo e a alma. Você vai vendo um duplo, né? É que, na verdade, a gente mostrando numa tela não é a mesma coisa que a gente olhar a obra pessoalmente, né? Mas agora, Denise, apesar de a gente falar das obras dele, a produção do Nery como artista não foi uma grande produção, não é verdade? Olha, estima-se que o Nery tenha produzido 100 óleos. Tá? Eu tenho orgulho de dizer que, quando eu fiz a exposição comemorativa do centenário dele, eu reuni 45 óleos, o que metade foi uma façanha, né? Foi uma façanha. Que foi... Agora, e de aquarelas? Estima-se algum número? Olha, aquarelas foram muito mais. Aquarelas, nessa mesma exposição, eu tinha mais de 150 aquarelas. Tá? É uma beleza. E o trabalho dele, você fica assim, você fala, gente, mas eu tenho que mostrar essa. Não, mas não dá para tirar essa. Não dá para tirar. É muito bom o trabalho dele. Agora, eu gosto tanto das aquarelas, né? Porque ele pintava muito bem a óleo, mas ele também aquarelava muito bem, ele desenhava muito bem. Olha, eu vou te ser sincera, eu sou apaixonada pelas aquarelas dele. Eu também. Eu acho que, às vezes, ele peca um pouco nos olhos, sabe? Ele pesa muitíssimo. Tem algumas obras excepcionais, né? Inclusive, como ele, nessa fase que a gente disse que ele teve uma produção que foi formidável, na fase que ele estava doente, ele, no sanatório, que era o local de cuidado da tuberculose,
ele tinha mais capacidade de fazer aquarelas e desenhos do que fazer pinturas a óleo, não é verdade? certeza, com certeza. E ele produz muito, né? Vou mostrar para vocês mais uma obra aqui, olha. Agora, Denise, ele não tem um catálogo raisonné, né? Não foi feito um catálogo Não, raisonné dele. perfeito. Olha, o mais próximo de um catálogo raisonné que tem é aquele livro grande que eu fiz e que você tem, aquele Para a azul. exposição de 2000, Não, o livrão, ah, o grandão. aquele grandão. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele em pessoa. É. Aqui uma participante falou que as obras são viscerais dele, eu concordo. Exato, esse livro dele é muito bem organizado. Eu tenho ele e sou apaixonado. Agora, Fico quando eu fiz olhando. a exposição da Galeria Almeida Daily, que eu fiz em 2015, a galeria me deu 2 presentes. Porque quando eu fiz a exposição de 2000, teve 2 obras que eu não consegui mostrar, por motivos diferentes. Aquela obra da mulher, que eu falei que eu considero uma das mais belas obras da arte brasileira. Eu vou pegar aqui o catálogo da Almeida Daily, que eu coloquei na capa. Ó. Lindíssima. Não, esse catálogo é de 2015, tem obras assim espetaculares, assim. É um catálogo sensacional. Olha os pescoços alongados, né? Muito diferentes. E tem Isso os se repete poemas, na história dele. e tem um texto maravilhoso também, tem um texto meu, naturalmente, e tem um texto maravilhoso do Tadeu Chiarelli. E nesse texto do Tadeu Chiarelli, ele mostra uma coisa muito interessante. Ele mostra a contemporaneidade da obra do Nery. Então, ele faz algumas comparações com o trabalho do Leonilson. Você falou do Cazuza, e, na verdade, assim, se fosse comparar em termos de artes plásticas, tem tudo a ver com o trabalho do Do Leonilson. Leonilson, que é da época do Cazuza e também foi outro artista que morreu de AIDS. Exatamente, exatamente. E que também tem essa fragmentação que vai acontecendo na obra dele, né? E o Tadeu chama atenção para isso, para essa contemporaneidade estabelecendo. Então, aí eu estava contando, eu me atropelei aqui, eu estava falando das 2 obras maravilhosas que a Galeria Almeida dele me deu a oportunidade de mostrar, que foi essa da mulher, do vestido vermelho, do vestido branco, né? Essa mulher, essa obra Isso. toda em vermelho aqui, e a outra que é aquela de Paris e Rio de Janeiro, que é uma obra Aquela também, maior obra, né, do a Nery. maior obra que o Nery fez e que foi a obra realmente que marcou assim essa presença das 2 cidades, né? Muito cubista, como a gente conversou anteriormente. Agora, Denise, essas exposições para você como curador, elas são muito gratificantes, inclusive para o público que gosta de arte também é muito legal, porque a maior parte da obra do Nery, se não me engano, está na mão de colecionadores privados, não é verdade? O que aconteceu com o Nery foi o seguinte, ele era um artista que ele não era um artista muito conhecido, era conhecido Popular. pelos poucos quando ele tinha nos anos 20. Quando ele morreu logo depois, ele faz uma apresentação no Salão de 31, o chamado Salão Revolucionário, que o Mário de Andrade se encanta com a obra dele, ele recebe os maiores elogios. Logo em seguida, ele fica doente e vai para o sanatório. E logo depois ele morre. Quando ele morre, a Adalgisa está tão desesperada com aquela família louca que ela pega os 2 filhos e vai embora. E larga tudo lá. O Murilo Mendes junta tudo, guarda tudo. Aí, em 1935, ele faz uma publicação onde ele conta a história do Nery e mostra, inclusive, algumas dessas poesias fantásticas, né, do Nery. E aí, então, ele guarda isso tudo com ele. Aí a Adalgisa casa de novo, fica viajando, tem uma vida completamente diferente. O Murilo Mendes é um diplomata famoso, mora fora do Brasil muitos anos, até que em 65 acontece
na Bienal de São Paulo, uma sala de arte fantástica, e aí os curadores se lembram do Neri. E aí acontece tudo ao mesmo tempo. O Baccaro e o Franco Terranova resolvem fazer uma exposição, né, sobre essa produção, e fazem a exposição, emprestam as obras para a Bienal, e a Adalgisa, então, começa a vender as obras. O Murilo devolve tudo para ela e ela começa a vender as obras. E é quando... Agora, E aí, agora... só para desculpa. concluir aí, por que está na mão de colecionadores particulares? Então, quando o trabalho do Neri é mostrado, as pessoas imediatamente piram com aquele trabalho incrível. Então, o trabalho já começa a ser vendido por um preço lá no alto. E aí as instituições não têm mais dinheiro para comprar. E aí é por isso que a obra do Neri está praticamente toda na mão de colecionadores. Agora, algumas curiosidades que eu fui descobrindo com pesquisas é que a Adalgisa, como ela depois casou com uma pessoa que tinha um cargo no governo, ela viajou muito. Se não me engano, ela chegou a conhecer a Frida Kahlo, não é isso? Conheceu. Conheceu a Frida Isso eu Kahlo e achei o Diego fantástico. Rivera. E o Ela... Rivera, inclusive, fez um retrato dela, porque ela era essa mulher fascinante. Né? A Adalgisa era uma mulher inacreditável. Quer dizer, eu tenho um retrato dela do Portinari, que é uma beleza. E aí tem um depoimento do Manuel Bandeira, que ele diz que todos eram apaixonados pela Por Adalgisa. Adalgisa. Apesar de que Todos no nós livro, éramos nesse apaixonados. livro, A Imaginária, ela dá a entender que o casamento dela com o Neri, ela não pôde mostrar essa genialidade dela, porque ela era sufocada um pouco pela loucura da mãe, E e pelo também porque ela próprio era muito Neri. jovem, né? Ela casou acho que com 17 anos, se não me engano, 20 anos. 17 anos, acho que era Muito 17, jovem. muito novinho. Agora, eu também fiquei sabendo que a mãe do Neri quis entrar pedindo a guarda dos filhos, tirar os filhos dela quando Por o isso Neri que ela morreu. saiu correndo, foi embora, Ela sumiu com os ela filhos, né? pegou e desapareceu. Né? Porque a mãe dela a mãe do Nero era uma pessoa doente. Né? E, aliás, o nosso psicanalista que tinha as obras, ele tinha também aquele álbum do Neri, feito pela mãe dele, que é uma coisa inacreditável, e que eu acabei usando esse álbum nesse Na livro. sua... Eu usei um pouco na exposição, usei também um pouco aqui na cronologia quando eu fiz aqui. Olha, gente, olha que coisa incrível. Ó. Pois é, ele Então, era um homem muito álbum bonito, né? inteirinho com essa coisa que na época se chamava decalque, que as pessoas Uhum. colocavam por cima. Então, ela Eu fez lembro de decalque. dos decalques. É uma coisa inacreditável. Agora, E Denise, a mãe vai dele tinha uma paixão muito edipiana por ele, né? Era assim, algo doentio, né? completamente doente, porque como ela perdeu o marido e O filho. o outro filho, só sobrou para ela o Ismael. Então ela era realmente completamente obcecada por ele. Né? E a Adalgisa, muito novinha, muito jovenzinha. Essa história que eu te falei, que todos eram apaixonados pela Adalgisa, ela é posterior. É quando a Adalgisa começa a circular no meio dos poetas. Aí todo mundo se apaixona por ela, tanto que o retrato dela do Portinari é posterior. Por isso que a gente fez o filme Ismael e Adalgisa, porque eu estava fazendo a exposição do Ismael Neri, e aí a Malu de Martino, que é uma diretora maravilhosa, que tinha feito um filme sobre a exposição do Ismael, ela falou: ai, Denise, eu estou querendo fazer um curta-metragem, vamos fazer sobre o Ismael? Eu falei: não, nós vamos fazer Ismael e Adalgisa. E a minha Adalgisa era nada mais, nada menos do que Dona Cristiane Torlone, né? Então, Agora, você tem fotos da Adalgisa? eu tenho várias fotos da Adalgisa. Eu não tenho aqui comigo para te mostrar. Mas, inclusive, a Adalgisa foi fotografada por deixa eu ver se eu acho fácil. É que eu tenho uma foto
maravilhosa dela, se eu conseguir achar. Eu pedi, viu, meninos aí, meninos e meninas, a foto pra gente ver da Dalgisa, porque até eu mesmo fiquei curioso. Queremos todos ver. Vamos ver se a Denise acha. Eu precisava achar um catálogozinho, que tem tanto catálogo meu aqui, que, nossa, mãe do céu. E o duro é quando a gente procura algo que a gente está achando, a gente não encontra. A gente não acha. Quando a gente não acha. Bom, depois eu mostro para vocês uma outra hora. Mas ela era uma mulher muito bonita. Ou você pode colocar uma foto dela no do Instagram da galeria Da que você galeria, está vou fazendo, né? colocar. Tem uma foto Agora, dela, tem o retrato dela do Portinari, que é uma beleza, e tem um retrato dela feito por uma fotógrafa incrível chamada Ingrid Bossack. Esse retrato dela, da Ingrid Bossack, é que é assim, um retrato espetacular. Eu não estou vendo o catálogo aqui que tem aqui, todos esses livros aqui fui eu que fiz, então tem uma quantidade de livros aqui que eu não consigo achar. olha, eu achei uma foto da Dalgisa aqui, olha. Essa Jovem. foto é uma foto boa, mas não é a foto dela. Essa já é uma foto posterior. Já essa foto que eu estou... Mas ela tem um pescoço longo mesmo. Ela tem, bem longo. Bem longo. Por isso que o Nery usava esses pescoços longos. Deixa eu ver se tem aqui. Ele se inspirou, claro, quem estava ali, né? Não, e ela era uma mulher realmente... Quer dizer, quando ela era casada com o Nery, ela era muito jovem, né? A gente E ela não tinha ainda despontado, ela acho que não tinha entrado em contato com toda essa questão dela. Foi uma excelente escritora, e para quem tiver a oportunidade de ler esse livro dela, que se chama A Imaginária, vocês encontram na estante virtual. Aqui, ó. Uhum. Aqui ela com os 2 filhos. Filhos. Eles tiveram 2 filhos, e claro que ele morreu, os filhos eram muito pequenos. Né? O Ivan é o mais velho e o Emanuel é o mais novo. O Emanuel é o pai da Nathalie Neri. Uhum. Agora, essa obra que você mostrou agora é uma obra, acho que é o último óleo que ele fez, não foi isso? É considerado o último óleo que ele fez, tá? Uhum. Mas a gente tem tá vendo que você vê esse símbolo com esse preto que ele coloca aqui, esse quase um ovo, é considerado esse símbolo da alma mesmo. Mas você tem um trabalho sensacional, que também é um dos últimos trabalhos do Ismael Neri. Que é de 1932, né, eu acho. O testamento que eu queria que você mostrasse. Vamos mostrar esse testamento? Esse se chama Testamento do Ismael Neri. É uma beleza o trabalho. Ele mesmo escreveu aqui, né? Está escrito pela mão dele, né? Testamento de Ismael Neri, olha, é que desfoca. Mas olha lá, comenta um pouquinho sobre essa obra, Denise. Então, essa obra, na verdade, você vê que ela fala por si, porque sobe um pouquinho mais para a gente poder ver. Não, ao contrário. Ao contrário. Isso aí, ó. Aí a gente enxerga melhor. Então, na verdade, você vê que ele está colocando, ele tirou a cabeça dele e está colocando a cabeça dele em um outro lugar, né? E parece uma árvore aqui, olha, tá crescendo, né? É verdade, tem toda uma simbologia. E aí parece que eu li uma vez que ele estava transmitindo a cabeça dele para as futuras gerações. Então a cabeça dele como um prêmio para dar frutos para uma próxima geração. Poético, não? Poético, bem interessante. Faz bastante sentido essa interpretação. Né? Olha, estou me metendo a fazer interpretações com uma super cultura de arte, hein? Todo mundo deve fazer suas interpretações sobre as obras de arte. As obras de arte, elas não são feitas para ser interpretadas só por especialistas, elas são feitas para serem sentidas. E dialogadas. Né? Esse que é
o interesse da arte, né? E a gente já está chegando aqui no finalzinho, né, da nossa Que live. pena. Nós temos mais aqui uns 10 minutinhos. E aí eu queria mostrar uma coisa. Eu vou fazer uma Antes de eu fazer essa inconfidência, eu queria ler para vocês um poema do Nery que eu considero espetacular, só um pedacinho, né? Porque é muito longo. E eu digo assim que eu imagino o Raul Seixas cantando isso. Olha que beleza. Eu sou o profeta anônimo. Eu sou os olhos dos cegos. Eu sou o ouvido dos surdos. Eu sou a língua dos mudos. Eu sou o profeta desconhecido, cego, surdo e mudo, como quase todo mundo. Não é? Gente, mas isso é muito Raul Seixas. Não é o próprio, eu imagino, eu coloquei isso no texto catálogo, que eu imagino o Raul Seixas cantando isso, que seria Sensacional. cantar, tá? Sensacional. É maravilhoso. E agora eu vou Sensacional. fazer uma inconfidência, tá? Então, a inconfidência que eu vou fazer, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, gente, Esse quadro fui eu que é um fiz, esse foi trabalho um do estudo Jardim meu. Volpe. Não, mas isso não vale. Olha, você sabe, eu vou te falar uma coisa. Esse foi o primeiro rosto em 3/4 que eu desenhei na vida e pintei. Olha, tá muito bom, viu? Ele é um trabalho inacabado, ele está em Nova York, na escola aonde eu estudo, e a gente lá a gente desenha e pinta com a modelo posando pra gente. Então, assim, eu não consegui, eu fiz esse trabalho em fevereiro, e eu não consegui pegá-lo por causa da pandemia. Mas eu preciso fazer umas finalizações nele. Não é uma obra, é um estudo. Mas ele está muito bom. Pois é, falaram aqui que parece o Alex Katz. As minhas obras parecem muito o Alex Katz. É verdade. Uma E eu sou apaixonado pelo Alex Katz. Eu tenho aqui na minha casa um Alex Katz. Adoro as obras dele. Só que isso saiu de uma forma tão espontânea, porque quando eu faço o trabalho, eu não lembrei dele, mas teve influência que estava aí no meu subconsciente. E tem uma boa divisão de sombras que eu acho bem interessante. Ó, tá Que bom dizendo que aqui você olha. Posso te falar, esse foi o primeiro rosto que eu desenhei e nessa posição. Eu nunca tinha desenhado na vida. Uau, muito bem. Nunca, na vida. Nunca desenhei na vida. Nós temos 1 minuto e 37 segundos para nos despedir. 34 agora. Olha, Denise, foi um prazer falar com você. Amei. Eu adorei também. E agradeço a todos que estiveram conosco. Ó, antes, quero convidar para o próximo live, terça-feira, 16 horas, Silvio Frota. E vai ser de fotografia. Vai ser sobre fotografia. Vocês vão descobrir coisas muito interessantes sobre fotografia que vocês não sabem. Eu vou participar. Artista. Adorei a nossa conversa, Jardes. E um grande beijo. Também o seu trabalho e eu espero Obrigado. que depois que passar essa pandemia a gente possa se conhecer pessoalmente. Com certeza, um grande beijo. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau para vocês. Muito obrigada pela presença e eu espero que a gente possa se ver de novo brevemente. Até logo, muito obrigada. Tchau para vocês. Tchau, tchau.